Olá, estamos aqui para mais uma aula do módulo Valores Fundamentais do Desafio Jovem. E nesta aula nós vamos estudar o valor de número 6, um valor fundamental de número 6, e esse valor de número 6 é o valor fé. Fé. Este é o nosso valor fundamental desta aula. Fé, algo importantíssimo no nosso ministério. Nosso ministério é um ministério de fé. E quando nós pensamos nisso, nós pensamos naquilo que nós cremos sobre Deus. E a fé é crer em Deus para o impossível. Fé é crer em Deus para o impossível. Então, nós cremos que o impossível para os homens é possível para Deus. Por isso nós estamos neste ministério, no Desafio Jovem. Por isso nós trabalhamos com recuperação de pessoas que são viciadas em drogas, porque nós cremos no milagre de Deus, no milagre da transformação. Nós cremos além do que os olhos podem ver. Esse é o desejo e é a intenção do nosso coração quando nós olhamos para uma vida que está nas drogas, perdida, sem esperança. Nós temos fé, não na pessoa, mas em Deus, que Deus pode realizar aquilo que Ele quiser. Pensando nisso, o que é fé? Como que nós podemos desenvolver esse valor fundamental? Como que nós podemos trabalhar? Que exemplos nós temos de fé na nossa vida? Como nós podemos conduzir os nossos alunos a uma vida de fé? Quando nós temos essa ideia desse valor fundamental, fé, nós podemos pensar como um diamante, por exemplo. Um diamante ele tem várias facetas e a fé tem muitas facetas. Fé é saber, é crer e responder a verdade sobre Deus. Fé é um poder de Deus que sempre conduz à ação. Fé é ouvir, é responder à voz de Deus. Fé é a segurança que vem de Deus no meio das crises, no meio das dificuldades, no meio das adversidades. Nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Por isso, a fé, ela nos conduz a uma ação diferente. Por isso nós ouvimos e respondemos à voz de Deus e isso nos dá paz, segurança, tranquilidade. É nessa perspectiva que nós gostaríamos de trabalhar sobre esse valor fundamental. Nós temos alguns exemplos na Escritura, muitos exemplos de fé, mas o nosso grande exemplo de fé é Abraão. Abraão foi um homem que obedeceu a Deus. Por isso ele é nosso exemplo de fé. No momento onde algo é extremamente, parece que até estranho a ele, quando a promessa iria se cumprir, ele obedece a Deus quando Deus pede que ele sacrifique o seu filho. E ele obedece a Deus, porque Abraão creu na promessa de Deus. Abraão, diz a Escritura, que ele acreditava que Deus poderia e era poderoso para ressuscitar o seu filho, mas ele queria obedecer a Deus. Abraão intercedeu por outros. Abraão ele se submeteu ao pedido de Deus no sacrifício. A fé de Abraão o tornou justo com Deus. Então, nós temos esse grande exemplo na Escritura de fé, e nós temos lá na seção de Hebreus 11 os heróis da fé também, que a Escritura nos mostra e que nós devemos nos espelhar neles, porque eles não viram a promessa realizada, mas creram na promessa. Creram na promessa do Senhor. Agora, como a nossa fé deve responder a Deus? Primeiro, a fé obedece à ordem de Deus de se arrepender. A fé crê em Jesus como nosso Salvador. A fé se submete ao pedido de Deus a um sacrifício, como o caso de Abraão. A fé intercede pelos outros. E a fé é uma certeza que vem de Deus e que somos justos, justificados com Ele. Agora, como é que você desenvolve fé na sua vida? Primeira coisa, a fé é desenvolvida pela a palavra de Deus, por ouvir, escutar a palavra do Senhor. A fé é desenvolvida por escutar a Deus através da sua palavra, por escutar a Deus através da oração, por obedecer à direção de Deus, agir sobre as promessas de Deus e perguntar a Deus, Deus, o que é que o Senhor quer fazer na minha vida?
Sabe, algo que é interessante na nossa vida de oração, irmãos, é que, via de regra, nós pedimos. Quantas vezes você já acordou pela manhã e disse assim: Senhor, eu quero lhe obedecer hoje. Eu quero fazer a sua vontade hoje. Eu quero ter fé para obedecê-lo, para fazer a sua vontade em tudo o que o Senhor quiser de mim. No Desafio Jovem, nós vivemos por fé. Nós vivemos por fé. E nós devemos responder em fé. A raiz de um problema de uma pessoa viciada em droga é o pecado. Nós entendemos que existem muitas outras questões e situações que ocorreram na vida de um indivíduo que é acolhido por nós, que nós recebemos como aluno, como acolhido. Entretanto, a base dos problemas controladores da vida destas pessoas é o pecado. Portanto, arrependimento do pecado e fé em Cristo vai produzir liberdade do vício. Vai produzir liberdade de vida, porque essa pessoa está presa, escravizada aos seus problemas controladores da vida. Portanto, uma fé crescente dará ao acolhido, ao aluno, o poder para viver uma vida livre dos vícios. A fé no Senhor, a fé em Deus. E Deus irá suprir as nossas necessidades pessoais e ministeriais. Quando nós descansamos em Deus, quando nós cremos que Ele está no controle, nós teremos todas as coisas supridas, porque Ele é fiel à promessa dEle. Ele não é fiel a mim, mas Ele é fiel à promessa que Ele fez. A promessa que Ele fez. Portanto, quando nós cremos nisso e nós respondemos em fé, Deus nos guiará. Deus guiará a nossa vida, Deus guiará a nossa equipe, Deus guiará os nossos acolhidos, alunos e o ministério que Ele colocou nas nossas mãos. Deus nos ajudará durante os tempos de dificuldade, naqueles momentos onde a crise é pesada, onde não tem condições financeiras, onde não temos dinheiro. Deus abrirá as portas e Ele vai trazer os recursos, porque Ele está no controle. Porque o ministério não é meu, o ministério não é seu, o ministério é dEle. Portanto, Ele sustentará a sua própria obra. Por isso, nós devemos conduzir os nossos alunos a uma vida de fé. E como que nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso ajudando-os a entender que eles necessitam de mudar o objeto da fé deles, deixar de crer neles próprios, mas crerem em Deus, deixando que a nossa vida seja um exemplo de fé. Agora, se eu como discipulador, como líder, não desenvolvo a fé na minha vida, como é que os meus liderados vão desenvolver isso? Como é que a minha família, se eu não tenho uma vida de fé, como é que a minha esposa, os meus filhos vão ter uma vida de fé, querido? Nós precisamos desenvolver isso, nós precisamos conduzir aqueles que estão sobre a nossa liderança a desenvolver fé por meio da obediência a Deus. Nós precisamos encorajá-los a se juntarem e, em fé, caminharem na presença de Deus. No Desafio Jovem, a nossa equipe, os alunos, nós precisamos levá-los à confiança em Deus para as necessidades do ministério. A levá-los a orar nas dificuldades, nas necessidades. Eu me lembro, irmãos, de um tempo, enquanto era diretor, no diretor interno, no Desafio Jovem, que nós estávamos recebendo poucos alunos. Eu falei: Senhor, mas tantas pessoas viciadas em drogas e nós estamos recebendo poucos alunos. Então a nossa atitude naquele tempo foi de juntar toda a equipe e também os alunos que estavam no programa, e começamos a clamar pelas camas vazias que estavam lá. E começamos a dizer: Senhor, traz as pessoas que o Senhor quer trazer. Traz as pessoas que o Senhor quer mudar. Traz as pessoas que o Senhor quer agir com graça, com misericórdia, com amor. Deus começou a trazer essas pessoas. Deus começou a trazer essas pessoas. Portanto, nós precisamos envolver as pessoas, os alunos, a nossa equipe, nas nossas necessidades, para que Deus possa supri-las. E quando nós vemos Deus agindo, todos vão perceber isso. Todos perceberão.
Portanto, meu querido, nós precisamos procurar oportunidades para usarmos os recursos que Deus tem nos dado, o poder de Deus para vencermos os problemas. E esses problemas são vencidos através de uma vida de fé. De uma vida de fé. Pensando nisso, pensando nesse valor fundamental, como é que você pode desenvolvê-lo na sua caminhada cristã, no seu dia a dia? Onde você pode começar agora, hoje, desenvolver fé na sua vida? Pense nisso, estabeleça alvos, objetivos, aqueles que já fizeram o módulo do currículo do Desafio Jovem do Brasil, do currículo do Desafio Jovem, nós temos lá nos estudos pessoais e também nos estudos em grupo, nós temos lá os objetivos, os alvos de aplicação pessoal. Estabeleça um alvo de aplicação pessoal para a sua vida, para esse valor fundamental, fé, um alvo que você possa colocar em prática aquilo que Deus está ministrando ao seu coração. Que Deus abençoe você e até a nossa próxima aula deste módulo de valores fundamentais. Um abraço e até mais.